aí na região do Rio Grande do Sul, tá? Então, ele vai poder dar um suporte até presencial para vocês quando for necessário, tá? Eu sou o Leandro Antão, eu trabalho na ABB aqui há 13 anos, né? Sou engenheiro de aplicação, em atuação normalmente é São Paulo, tá? São Paulo e Rio de Janeiro, mas estamos dando aí um suporte para a região do Rio Grande do Sul nesse momento, tá? Cristiano, quer se apresentar aí, Cristiano? Você... Não, vamos lá. Já fui devidamente apresentado. Não quer falar, então... Cristiano? Não, vamos lá. Eu sou o Cristiano, sou engenheiro de aplicação aqui do Rio Grande do Sul, estou ingressando na companhia nesse ano, estou fazendo a passagem de bastão aí com o Leandro, vou ficar responsável pela representação da ABB no Rio Grande do Sul, toda a parte de eletrificação, e desde já me coloco à disposição de dúvidas e necessidades que vierem a surgir. Ok. Agora, certo, então sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Cristiano, sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser fazer alguma pergunta no chat, pessoal, à vontade, certo? Então, vocês podem se apresentando no chat, fazendo o networking de vocês e ouvindo aqui a nossa conversa sobre proteção. E quem tiver alguma pergunta, não se acanhe, tá? Exatamente. Então, Leandro, vamos começar explicando o que é essa tal de indústria 4.0, porque muitas vezes as pessoas banalizam o termo, né? Então, eu acho que antes de falar de proteção, vamos nivelar aqui o conhecimento do que é a indústria 4.0. Claro, né, Ana? A gente sabe que hoje tudo é 4.0, né? Então a gente ouve no mercado que qualquer coisa pode ser 4.0. E né? A gente sabe que hoje a gente pode ter tudo que a gente tiver na nossa mão, né? A gente pode ver, pode mudar, trocar, né? A gente faz isso o tempo todo no nosso celular hoje, né? Então, por que não fazer isso também com a parte elétrica, com a parte de produção e tudo mais, né? Então, vamos lá. Primeiro, para entender um pouquinho o que é essa indústria 4.0, qual foi a caminhada, né? A gente teve lá a primeira revolução, onde teve lá os motores a vapor, a parte de hidráulica, onde a gente começou a produzir as coisas um pouco mais rápido, né? Esse é o objetivo. Aí, quando chegou lá em 1870, foi a segunda, a gente chama a segunda revolução industrial, tá? Porque é onde começa a entrar a eletricidade, onde a gente começa a ter os processos mais linhas de produção, né? Então, a gente começa a produzir mais coisas em menos tempo, né? E assim consumindo menos recursos. Que no final das contas o objetivo é esse, né? A gente produzir mais com preço menor para a gente poder ganhar mais dinheiro, né? Isso não tem como a gente negar, esse é o objetivo final. Então, quando chegou lá perto da década de 70, né, começaram a entrar os computadores, a eletrônica, a automação. Então, a gente viu a presença do PLC, pessoal, que substituiu aquele monte de contatores, que tinha uma parede inteira de contator para fazer alguma lógica simples. E aí a gente usou um PLC que tirou aquela parede inteira de contatores para começar a fazer um processo mais automatizado. E com isso a gente consegue absorver mais informações, pessoal. Então aqui está o começo, o primeiro passo para a indústria 4.0, que é a aquisição de informações. Porque quando a gente coloca um PLC, a gente tem informação do que está acontecendo, tá bom? E aí hoje, né, o que é isso? Hoje a gente pega um sistema aqui que a gente pode cyberfísico. O que é isso? O mesmo sistema que produzia antigamente, o PLC, toda aquela informação, tudo que está produzindo muito rápido, aquilo vira uma coisa digital. O que é uma coisa digital? Pela internet, ou a gente consegue mudar o maquinário no meio do caminho. Eu consigo produzir amarelo, aí daqui a 2 minutos eu estou produzindo o mesmo produto vermelho. Né? Mas eu mudo alguma coisa na linha de produção? Não, porque a própria linha de produção já é digital. Então, ela mesma já sabe receber as informações e se adaptar. Né? E outra coisa muito importante para a gente falar da indústria 4.0 está aqui, pessoal. A internet. Né? Quem vive hoje sem internet? Ninguém. Né? A internet hoje faz o mundo rodar. E ele não faz só o mundo rodar para a indústria, ele faz o mundo rodar para tudo, pessoal, tudo. Né? Então, para vocês entenderem um pouquinho o que é isso, a gente fala muito de robótica digitalizada e muito de pessoas trabalhando junto
com a parte de industrial. Então, assim, tem o robô que faz algumas coisas e tem as pessoas que programam esse robô. E eles vão programar para fazer uma peça diferente ou não, tá bom? Esse é o nosso grande objetivo. Colhimento de dados, como a internet das coisas, eu pego todos os dados da minha planta e jogo na internet, consigo ver aonde eu quiser. Por isso que a gente chama de globalização da internet, né? Então, se eu estiver lá no Japão, eu consigo ver como é que está a minha produção aqui no Brasil, tá bom? Essa que é a intenção. E aí a gente fala, então é a indústria que é 4.0? Não, né, pessoal? É o mundo que é 4.0. Meu, quem lembra hoje de comprar livro? Né? Difícil hoje o pessoal comprar um livro. Ainda tem um ou outro que ainda gosta de comprar, mas é difícil, porque hoje a gente não usa mais. Né? Quem que procura as coisas hoje no enciclopédia? Né? Ninguém. Né? Normalmente você procura na internet, e aí você usa o seu celular. Tá? A música, né? Antigamente tinha que comprar LP, depois comprar CD, né? Então hoje ninguém nem compra mais CD, a gente pega lá, põe um Spotify e ouve tudo, né? Então tudo está na internet. Até pedir um táxi, pessoal, que era a coisa mais simples do mundo, levantava o braço e pedia um táxi. Hoje é o Uber, né? Ou o próprio táxi pelo aplicativo. E vamos lá, qual que é o maior problema, né, que as pessoas veem nessa indústria 4.0. E se entrar robô, se entrar essa programação, se tudo for digital mudar, não vou precisar de pessoas? Vão, né? É lógico que não vão ser mais as mesmas profissões, não vão ser mais aqueles que vão apertar parafuso, mas talvez eu precise Tem de muita alguém gente que tem medo de ficar sem emprego, né? Exatamente. Esse é o maior conflito, né? Quando o pessoal fala da parte de automação, na parte de robótica, o pessoal fala, eu vou perder meu emprego? Hoje eu trabalho na fábrica, e o que eu vou fazer? Ah, você vai se atualizar, meu amigo, aí você vai aparecer novos empregos, vai ser um emprego de programador, vai ser um emprego até mesmo de refinamento, né? Porque todos esses produtos, essas tecnologias precisam do detalhe, porque quando você faz pela internet, você também precisa de segurança da informação, então tudo isso começa a criar novos tipos de empregos, tá bom? Então isso é importante, não é uma substituição. Todo mundo lembra do celular, né? O primeiro teste aqui de um telefone foi lá em 73, né? Um telefone sem fio. E olha agora, em 2007, lançou o Apple, né? A Apple lá lançou o iPhone. Quantos iPhones já tem, pessoal? 20, né? Então, aqui em menos de 20 anos, eu já tenho um monte de modelos, um monte de coisa. Então, a evolução é muito rápida, né? E quem parou no tempo da evolução ficou fora do mercado, pessoal. Então, isso é uma coisa importante. Se a gente, para poder continuar junto com a evolução, temos que evoluir juntos. Quem não evoluir, morre no meio do caminho. Né? Então, isso é importantíssimo. Ok? Aí vocês estão me falando aí de indústria 4.0, internet das coisas, por quê? Né? Porque olha só, né, os estudos, né, que a gente tem. A internet das coisas, ou seja, o IoT, que o pessoal chama, né, ou seja, tudo no mesmo ambiente, na internet, vai ter o maior investimento em todos os anos. Então, assim, o maior investimento em todos os setores vai ser na internet, pessoal. Aí tem a internet móvel, né, que é o nosso celular, que a gente já conhece aí, né, a automação do trabalho de conhecimento. Então, tudo aquilo que a gente pode automatizar será automatizado, logo, logo, né? Tecnologia cloud, preste bem atenção nisso, tecnologia cloud, pessoal, as coisas na nuvem, hoje é tudo na nuvem, e não é só a parte industrial, só a parte de montagem, também teremos a parte elétrica lá, pessoal, tanto a parte de controle como de automação, tá bom? Mobilidade elétrica, olha aqui, né, além da robótica avançada, isso eu nem preciso falar, né? Mobilidade elétrica, ou seja, a quantidade de carros elétricos que vão ter daqui para frente vai aumentar, multiplicar a cada ano, tá? Então, vai ter um investimento alto. E outro que aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o armazenamento de energia. Então, a gente vai ter muito investimento aí nas baterias, ou principalmente nas UPS, para a gente poder manter as coisas ligadas quando não tiver uma energia da rede. Bom? Aninha, se você quiser falar alguma coisa, pode falar. É o dinheiro, tá? Né? É o dinheiro, né? Então, é onde que o dinheiro está sendo investido, a gente tem que ficar de olho. Exatamente. Aonde está o dinheiro, nós vamos atrás, Aninha. Né? Então, onde está o dinheiro, a gente percorre. Vocês podem ver aqui, ó, que o renovável tem até bastante investimento. Mas olha aqui,
óleo e gás. Antigamente, o investimento era exatamente o inverso disso daqui, né? A gente falava de óleo e gás e energias renováveis aqui em cima, há uns 5, 6 anos atrás, tá bom? Então, a gente vê que muda muito a base de investimentos, tá? E quais são os conceitos novos que vocês precisam saber para a indústria 4.0? Está aqui, internet das coisas, segurança cibernética, né, que é muito sério hoje, até tem alguns hackers que fazem a loucura das pessoas, né, como a própria Ana comentou aí, que as pessoas mudaram a quantidade de cloro na água lá nos Estados Unidos, né, por causa de um hacker. Isso, foi numa cidade nos Estados Unidos, faz pouco tempo que aconteceu, que um hacker invadiu o sistema, né, de controle da companhia de energia elétrica de uma cidade e quase envenenou as pessoas, né? Sorte que tinha um engenheiro lá que viu que antes do tempo que tinha um comportamento fora do mundo. E essa questão de segurança ela é muito importante, né? Tu imagina tu ter uma fábrica toda integrada numa rede e uma pessoa poder comandá-la remotamente, né? Isso pode se tornar, ao mesmo tempo que é uma vantagem, a gente tem que ter um cuidado muito enorme com esse tipo de informação, né? Exatamente, Cristiano. E uma coisa importante do que você falou, Ana, o auto-monitoramento do sistema, tá? Guarde isso daí. Então, o sistema mesmo, ele mesmo vai identificar se tem algum erro, tá? Ou se alguém mudou algum parâmetro que não pode ser mudado, tá bom? Então, isso daí é importantíssimo. Então, a gente vai ter a segurança, lógico, para o cara não mexer naquele momento, e nós vamos ter a inteligência dentro do mesmo processo, tá? Para que isso não aconteça. Mesmo se alguém for lá e mudar, o processo ele vai ficar engessado para não acontecer, tá bom? O erro, isso é importantíssimo. Então, vamos lá, Big Data é uma coisa que vocês vão ouvir direto. Todas as informações de todos os lugares no mesmo lugar, né? Que é um data center, né? Aquilo que a gente sabe bem que o data center funciona, onde guarda todos os nossos arquivos, inclusive os nudes que todo mundo manda, né? Então, fica guardado tudo no mesmo lugar. Imagine se perder essas informações. Por isso que tem várias bases de data center, né? Em vários lugares diferentes, para a informação estar multiplicada, elas não vão estar sozinhas, não tem só um lugar para guardar, tá bom? O robô autônomo, que é aquele robô que pode trabalhar junto com a pessoa sem ter problema e nem risco para aquela pessoa, tá? Os sistemas todos integrados, nem preciso falar muito para vocês, e a computação em nuvem, pessoal. Isso daqui talvez seja o maior avanço que a gente vai falar da indústria 4.0. Tudo aquilo que era feito dentro dos lugares vão para a nuvem, ou seja, qualquer um acessa de qualquer lugar. E o que a gente busca, pessoal, no nosso dia a dia, na produção? É otimizar o custo, né? Então, na verdade, eu quero diminuir o custo, aumentar a qualidade do meu produto e a rastreabilidade, porque eu quero saber se tiver um lote ruim ou não, eu preciso saber o que aconteceu, e eu aumentar a flexibilidade. Flexibilidade é aquilo que eu falei antes. A gente pode produzir o amarelo agora e daqui a 10 minutos eu produzo um azul, ou um verde, ou um vermelho da mesma peça. Ou eu posso produzir, né, um iPhone 9 dessa primeira geração e aí daqui a um mês eu estou produzindo o 10, né? Ah, mas eu mudei o maquinário? Não, o maquinário é o mesmo, é isso que eu preciso. E para fazer isso eu preciso de uma automação. E aí, qual que é a solução mundial para isso? Digitalização, pessoal. Então, eu tenho que pegar tudo que eu tenho de informação, eu tenho que medir, né, fazer todo o rastreamento das informações e digitalizar isso, deixar isso fácil de ver, né, fácil de a gente identificar. Tá? E aí nós falamos bastante da indústria 4.0. O que é isso? Eu deixei um robozinho aqui, esse chama Yumi, da ABB, que é o nosso robô colaborativo. Tá? Então, esse robô, ele em algumas feiras, né, ele faz coisas muito importantes nas feiras, como, por exemplo, servir o chopp. Né? Ele serve o chopp, né, ele monta algumas pecinhas. Mas esse robô, ele é feito, pessoal, para trabalhar junto com as pessoas. Tá? Então, você pode entregar uma peça para ele, identifica qual que é a peça, identifica qual a outra peça que ele tem que buscar em algum lugar e encaixar uma na outra. Fazendo isso, é lógico que a gente não tem uma velocidade muito grande nesse momento, porque tem uma pessoa ali perto. Mas se ele entregar uma peça para ele e falar, ó, daqui para frente você vai fazer essa peça, a pessoa saiu de perto, ele faz aquilo com uma velocidade incrível. Ah, mas e o cara não programou?
não programou, pessoal, ele foi lá e entregou, tá? Então, quando você vê isso acontecendo, você vê que é uma integração muito grande, tá? Aí você vê, tudo isso acontece dentro da parte de produção, né? Então, a gente fala assim, meu, beleza, já fizemos quase que tudo, né? Eu já modernizei quase que tudo dentro da produção. Aonde eu vou ganhar dinheiro, pessoal? Se eu já fiz quase que tudo. Aí o pessoal olha para um bem de consumo muito importante. Pode falar, Ana, se quiser, pode falar. Não, eu ia comentar, né, que eu fiquei interessada em saber quando que vocês vão trazer esse robô ali que serve chopp para a URGS. Para a gente saber se ele sabe servir o chopp melhor ou não. Sabe, você ainda pode programar lá qual que é o colarinho que você quer. O colarinho. Pois é. Mas sobre a parte de digitalizar as instalações elétricas, eu acho que é um ponto que, inclusive, deve causar uma certa resistência, porque a gente que é mais, assim, eletrotécnico, né, que não é tanto de computação e comunicação, a gente fica um pouco receoso, assim, eu quero ver o relé eletromecânico lá funcionando, né, então, eu acho que tem bastante engenheiro muito mais velho que nós que deve ser um pouco resistente a isso, né, que é aquele barulho que dá o susto na galera, na subestação, né. Exato, né, e aí, Ana, entra num ponto que é muito interessante, tá? As pessoas nem olham para a parte de elétrica, né? Elas já têm o conceito daquele que funciona daquele jeito, é o disjuntor, o relé e pronto, né? E eu nem olho para a parte de digitalização. Sabe quando eles começam a olhar, Ana? Quando começa a mexer no bolso. Porque a parte de elétrica, se você tiver a qualidade boa de energia, você economiza dinheiro. Economizando dinheiro, mexe lá no custo do produto. Mexendo no custo do produto, mexe na rentabilidade. E é aí que o pessoal começa a entender o que é a digitalização da parte elétrica. Tá bom? Beleza, pessoal? Vamos aproveitar aqui que o professor Maicon fez um comentário, né, que os processos ficam mais complexos com a indústria 4.0, certo? E como que a ABB facilita as coisas para os usuários nesse sentido, assim? É muito importante isso aí, Marco, assim, tudo fica mais complexo, né? Só que as interfaces ficam mais fáceis, tá? Então, por exemplo, esse robô colaborativo, ele é muito mais complexo de você fazer, até programar ele no processo. Porém, a interface é fácil. Você percebeu quando eu falei para você como é que ele mudou a linha de produção que ele fez? Eu entreguei para ele o produto que eu quero que ele monte. Então, a interface entre a tecnologia e o usuário fica cada vez mais fácil, né? Mais fácil então, de integrar. O problema é de quem vai fazer o robô, fazer esse sistema na nuvem, analisar os dados. Quem vai usar em si vai ser mais fácil do que antes. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Não na produção, como o Marco comentou aqui, mas eu vou mostrar isso para vocês na parte elétrica, né? O quão fica fácil quando eu consigo medir as informações, tá? E aí eu vou mostrar que o sistema é muito complexo e fácil de ver, tá? Vocês vão ver direitinho isso daí, vai ser bem interessante, né? O Cristiano está vendo isso com a gente nos treinamentos, né? Parece muito complexo o jeito de introduzir e de montar, porém, é fácil de ver ou não é, Cristiano? É fácil. No momento que tu consegue medir os resultados, os benefícios que tu tem de um sistema digitalizado, tu percebe a diferença, né? Exatamente. Está aí o ponto. Quando você percebe que isso é um diferencial, você investe. Tá? É um exemplo bem prático, né? Que a gente gosta de falar. Com um sistema digitalizado, tu consegue prever, antever uma falha de algum equipamento, algum componente, e tu não tem uma parada no processo produtivo, né? Tu consegue verificar, aquele equipamento, a gente tem um problema aqui, a gente vai ter uma parada e na sequência a gente vai lá e resolve. A gente não tem aquelas paradas de produção que desce diretor, gerente para a fábrica, todo mundo calculando o minuto parado. Não, a gente tem as informações, a gente consegue trabalhar com elas, antever problemas, manutenções, né? Então, a gente tem que saber trabalhar com as informações, elas estão aí para o nosso benefício, né? Muito bem lembrado, Cristiano. A gente tem que saber que o negócio vai falhar antes de falhar, tá? Isso é uma coisa básica, que inclusive foi o que eu comentei com você, Ana, ali no comecinho, tá? Então, vamos lá, pessoal.
quando começou essa digitalização, tá? Quando a gente teve aqui na nossa rede tradicional, essa aqui era a nossa rede antigamente, tá? Ela tinha produção lá, a gente distribuía em média atenção para algumas indústrias e para as casas dessa forma. Então, saía daqui e ia para as casas. O que acontecia? Eu perdia aqui o link, todo mundo ficava sem luz, ok? Isso era uma coisa que acontecia muito, né? Quem está aí tem um pouco mais de 30 anos, né? Percebia que isso acontecia direto. Acabava a luz e ficava horas sem luz, tá? E hoje em dia acontece isso quase nunca nas grandes capitais, né? Lógico, onde tem bastante investimento, quase nunca acontece. Por que não acontece? Porque o sistema hoje já está diferente. Ele já está em anel, tá? Então, tem as grandes geradoras ainda? Tem, claro que tem. Né? A gente tem as hidrelétricas, né? As termoelétricas e tudo mais. Né? As solares, as grandes plantas solares, né? Eólicas. Porém, a circulação ela já é em anel. Então, quando entra num processo assim, mais crítico, né? Eu consigo fazer a proteção com telemecânico, né, como você fazia antigamente? Não consegue, porque eu não tenho mais a direção da corrente ou a direção da potência. Né? No mecânico eu não tinha isso. Então eu preciso calcular. Como é que eu faço isso? Eu tenho que digitalizar, eu tenho que medir isso de uma forma digital. Tá? Então eu começo a ter aqui dentro do sistema de transmissão a parte digitalizada. Então, as redes de transmissão, elas tiveram que fazer todas uma atualização. Então, dentro da subestação de distribuição, já foi atualizado. Então, os relés que estão lá dentro, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas os relés, eles já estão modernos. E outra coisa que é muito complicado, mudou o nosso relacionamento com a parte de transmissão. Por que mudou? Porque agora eu tenho casas onde eu tenho um consumo muito maior, por exemplo, quando eu tenho um carro elétrico. Né? Às vezes, se você botar num prédio, né, para todo mundo carregar um carro elétrico, você dobra a potência do prédio. Tá? Então, isso muda o relacionamento. Ah, mas se só tem coisas ruins? Não, tem coisa boa também. A gente tem aqui a geração distribuída. Então, as pessoas começaram a gerar nas suas casas, a parte solar, né, alguns pequenos postos eólicos, né, até mesmo diesel, né, algumas pessoas fazem geração a diesel e jogam isso de novo para a concessionária. Por que ele joga para a concessionária? Aí ele tira aquela sobrecarga que tem vinda direto das grandes geradoras e usa aquela energia que está ali, localmente. Tá? Então, tudo isso daí tem que ser controlado por alguém. Quem que vai controlar isso, pessoal? Dá para fazer isso com mecânico? Não. Com telemecânico? Não. Né? Então, eu tenho que ter relés e inteligência para poder fazer toda essa captação de informação. Tá? Então, a gente tem que falar um pouquinho, e proteção, lógico, né? Falar um pouquinho o que é a proteção, o que significa a proteção na parte elétrica. Pode falar, Ana, se quiser falar, pode falar. Sinta-se à vontade. Eu acho que essa questão ali de redes mais inteligentes, sistemas de proteção, tem bastante gente aqui que entende desse assunto, né? Então, vai ser bem interessante essa discussão. Porque talvez as pessoas estão acostumadas a ter esse pensamento mais tradicional, né? De o que é um curto-circuito, o que é uma curva de ajuste do relé, mas aí hoje a gente vai ver como isso é possível ter todas as funções do relé no mesmo equipamento, né? E acessar isso remotamente. Então, essa que é a mágica da indústria 4.0. Exatamente, Ana. A gente transportar tudo aquilo que continua sendo a segurança do passado. Então, você pode ver aqui, ó, o que é? Anomalias na rede. O que é isso? Ainda continua sendo os mesmos parâmetros, ok? Curto-circuito, sobrecarga, subtensão, sobretensão. Só que hoje a gente tem vários outros parâmetros na rede que a gente não tinha no passado ou que a gente não media no passado, como, por exemplo, as harmônicas. Né? A Ana conhece bem as harmônicas que saem dos inversores aí. Né? Então, assim, isso interfere muito na linha de transmissão. E, para isso, eu tenho que ter uma proteção. Tá? Então, a finalidade da proteção é sempre eu tirar uma anomalia do sistema. Né? Isso a gente já sabe. E, no final, para que serve a proteção? Para a gente proteger, né? Proteger pessoas e os nossos equipamentos. Eu não quero perder o meu equipamento que eu paguei milhões. Né? Eu vou querer proteger ele sobre isso. Tá bom? Peraí, deixa eu desligar aqui. Tá? Então, vamos lá.
Quais são os princípios da proteção, pessoal? Isso falando tanto da proteção que a gente vai fazer no sistema de média tensão quanto de baixa, tá? Isso é genérico aqui. Então, o princípio da seletividade, isso é importantíssimo, tá? O princípio da seletividade. O que é a seletividade, pessoal? Se eu tiver um curto-circuito aqui embaixo, né, eu não vou desligar todo mundo, eu vou desligar quem? Só ele, né? Porque esse carinha também vai ver o curto-circuito lá embaixo. E esse carinha também vai ver. E esse daqui também vai ver o curto, porque o curto vem do tráfego, tá? Então, assim, todos vão ver. Só que eu tenho que mandar desligar o que está mais próximo da carga. Isso é seletividade, tá? Zona de atuação, que é mais ou menos a mesma coisa que a seletividade, porém, é onde vai parar a sua proteção. Então, a minha proteção está protegendo aqui embaixo, porém, eu tenho uma proteção que eu vou mandar esse cara aqui desligar, por segurança, para o meu tráfego não dar um problema, tá? Então, eu mando um bloqueio para esse cara de cima, tá? Então, eu pego aqui, falo, esse cara, se ele tiver algum problema, eu mando desligar acima, para não ter problema no meu tráfego, inclusive na volta, tá bom? Então, tem a velocidade e o tempo, isso também tem a ver com seletividade, porque tem anomalias que eu não preciso desligar, pessoal. Não é porque eu teve uma sobrecarga momentânea que eu preciso desligar o sistema. Às vezes o sistema aguenta alguns segundos ou até minutos, né, com a sobrecarga. Então, você precisa fazer um estudo disso e tem a velocidade aí, o tempo que isso vai acontecer. A sensibilidade, que é mais ou menos o mesmo patamar, só que aí a gente fala de corrente, né? Então, assim, a gente fala assim, a sensibilidade daquele sistema. Se ele vai pegar lá, por exemplo, uma fuga à terra de tantos miliamperes, tá? Então, assim, são sistemas com sensibilidade e a confiabilidade, pessoal. Isso aqui é importantíssimo, né? Então, eu tenho que ter confiabilidade no meu sistema de proteção. Então, eu vou ter que ter redundâncias, eu vou ter que ter algumas coisas que vão fazer isso acontecer, tá? Eu não posso simplesmente achar que todos os equipamentos vão funcionar 200%, né? E aí, simplesmente não fazer uma redundância, tá? Mas a gente vai entrar nesses parâmetros para vocês. Então, lembra que eu falei para vocês da indústria 4.0, ela evoluiu daquela forma, não é isso? E a elétrica também evoluiu, porque olha lá como a gente conversou lá na frente, né? Lá na primeira indústria, né? Aqui eu estou falando já lá em 1870, tinha os relés eletromecânicos que faziam a proteção, tá? Em alta e média tensão. Porém, ele não tinha informação nenhuma, ele só fazia a proteção de corrente, de sobrecarga, tá? Então, assim, se tivesse uma sobrecarga ou um curto-circuito, muitas vezes até só em curto-circuito. Os painéis de média tensão não tinha nada de ensaio, não era uma certificação, não tinha certificação nenhuma, tá? O disjuntor de média não tinha nem relé, pra você ter uma ideia, né? Então, assim, o monitoramento do tráfego não tinha nada, né? Os disjuntores de baixa não tinha relé também, ó, e sem comunicação nenhuma. A gente fala da primeira revolução, né, da terceira revolução industrial, que a gente fala, lá dos anos 70, aí já começa a mudar diferente. O relé ele começa a ser microprocessado, pessoal. O que é isso? É que ele deixa de ser físico, ele começa a ser digital. Então, ele pega a informação de um TC, que é um transformador de corrente, e faz uns cálculos para poder saber se aquilo é uma proteção, se precisa proteger ou não. Então, a confiabilidade começa a ficar muito maior, porque o mecânico ele podia dar problema, inclusive a temperatura afetava tudo, né? Então, se eu deixasse me fugiu até o nome aqui, ó, deixa eu até voltar aqui. Né, o eletromecânico, esse nome está difícil de eu falar, hein? O eletromecânico, a temperatura e o sistema naquele local já mudava, tá? Os painéis de baixa tensão começaram a ter algumas certificações, ou seja, conhecidos como PTTA, por exemplo, ou TTA, que é totalmente testado ou parcialmente testado, tá bom? O tráfego começava a monitorar a temperatura do óleo, tá? Então, era só a temperatura do óleo que a gente testava, então, se por acaso aumentasse a temperatura, ele desligava, tá? Os motores não tinham monitoramento nenhum, zero, tá? Então, o motor rodava, partida era do jeito que dava, o que tivesse de partida estava beleza, mas sem informação nenhuma, ou seja, né? Uma partida direta do motor aí de 100 CV fica difícil, né? Exatamente, mas faziam, tá, Aninha? Sobredimensionava todo mundo e aí fazia isso daí, tá? Imagina o fator de potência lá embaixo, né? E tudo ia lá para baixo. Então, o negócio era partir o motor, né? O importante era isso, né? Partir o motor, tá? E aí, ó, começou a entrar
o PLC, pessoal, aqui começa a entrar o PLC, tá? O PLC, ele servia só para processos, tá? Somente para processo. Ok? E aí veio aí nos anos 2000 a grande evolução disso, né? Que a gente chama do IED, que é o relé, que ele não faz só proteção, pessoal, ele já é inteligente. Né? Por que ele é inteligente? Porque ele se auto-monitora. Então, ele começa a ter aquelas proteções que a gente conversou lá com a Ana, que não deixaria a água ficar ruim, porque se ele vai se monitorando e ele fala para você, ô, pessoal, o parâmetro aí está zoado, então é melhor você ajustar, tá? Os painéis de média tensão já ficam todos com proteção a arco elétrico, pessoal. Então, ele já começa a pedir proteção a arco. O que é essa proteção a arco? Se por acaso der um curto-circuito dentro do painel, não vai voar as peças para fora, tá? Esse é o objetivo. E o painel de baixa tensão começaram a ter pedidos de proteção a arco. Então, eu comecei a proteger a arco a baixa tensão, que é onde tinha mais problema, tá? Porque a baixa tensão é aquilo onde todo mundo mete a mão, né? Então, se todo mundo mete a mão, se der um arco lá dentro, todo mundo pode ser danificado, tá? Então, isso aqui começa a começar. O disjuntor de média, ele começa a ser tanto a vácuo quanto a gás, tá? Isso aqui é uma novidade, veio como novidade, porque o gás começou a ficar muito grande, o disjuntor, né? O a vácuo, tá? E o monitoramento pelo IED. O que é isso, pessoal? Quem vai mandar o disjuntor abrir ou fechar por proteção ou não é o relé, tá? Que aqui é o relé do IED, que a gente vai falar que é inteligência, o cérebro do negócio, tá bom? E aí começa a ter iluminação com automação. Olha que mudança, né? E aí, pessoal, vem um conceito bem inteligente, escada elétrica, tá? Isso aqui é um sistema. O sistema escada significa que você começou a absorver todas as funções elétricas no mesmo local, tá? Então, eu consigo controlar e automatizar meu sistema elétrico. Eu não preciso mais sair da minha cadeira e ir andar 1 quilômetro para religar um disjuntor na subestação, né? Eu consigo fazer isso daí, depois de monitorar se os parâmetros estão ok, eu consigo religá-lo. Ou até mesmo fazer uma transferência automática, uma ATS, né, que é uma chave de transferência automática. Antigamente, eu tinha que ir até a subestação e mudar na mão, pessoal, na mão. Você ia lá com a chave, plact, plact, tá? Hoje não. Hoje eu já tenho 100% de tudo monitorado de uma sala de controle. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês isso para vocês. E aí, pessoal, veio a 4ª Revolução Industrial, que é hoje. Se eu já falei que já estava assim, imagina hoje como é que está. Hoje isso aqui está assim, pessoal, além de ter os relés inteligentes, que fazem a proteção somente do seu disjuntor, eu tenho uma proteção centralizada, pessoal. Imagina você ter um equipamento que faz a proteção de 20 disjuntores, tá? Então, eu não preciso ter mais um relé por painel, por disjuntor, eu posso ter um monte protegido por esse cara. Então, esse cara já conversa, já fala, ó, estou monitorando todos os parâmetros em todo mundo, tá? Aí, você vai desligar, você não, você fica aberto, você desliga. Ele sozinho faz tudo isso. Então, eu tenho a proteção centralizada. Eu vou mostrar para vocês que é mais fácil depois, tá? Os painéis, os IEDs, né, eles começaram a conversar com um protocolo que chama 61850. E ele manda uma coisa que a gente chama de mensagem GUSE. Mas o que é isso, pessoal? Isso nada mais é do que um protocolo onde você não tem fila. Então, a proteção e não perde informação. Então, a proteção ela é prioritária. Então, qualquer informação de problema, ele chega em todos os relés muito mais rápido e sem fila. Ele pula a fila, tá? Então, ele não espera outras informações de medição, nada. Ele vai, puf, e desliga, tá? Então, repare bem, 61850. Isso normalmente é usado na média tensão, tá? Nas subestações, proteção de média tensão. O trafo hoje, pessoal, já faz 100% do monitoramento. O que é 100% do monitoramento? Ele monitora os enrolamentos, a temperatura, a diferença de tensão entre os polos, tudo bonitinho, tudo o tempo todo. Então, eu tenho um controlador hoje que pega todas as informações de dentro do trafo e manda para o meu sistema escada. Para que isso, pessoal? Se eu tiver, por exemplo, meu trafo aquecendo, significa que tem alguma coisa errada com o trafo ou que está consumindo mais energia do que ele deveria. Então, o sistema mesmo já identifica isso e manda a informação para quem tem que abrir ou não, até mesmo descartar cargas. Ok? Além da questão de proteção, entra a eficiência energética aqui também. Exatamente. Agora, com todo esse monitoramento e tal.
você só consegue resolver o problema se você medir, né? Se você tiver informação. E hoje eu estou te dando, né, com todos esses protocolos de comunicação, tudo, esse sistema escada, né, inclusive via cloud, via nuvem, eu estou te dando todas as informações para não deixar acontecer nada. Tá? Esse é o objetivo aí. E aí também economizar energia, como eu comentei com vocês lá no começo, o nosso objetivo é ganhar dinheiro, né? Então, quando você quer ganhar dinheiro, você deixa a qualidade de energia melhor, os seus produtos trabalharem melhor e desgastarem menos. Então, assim, se o transformador não ficar aquecendo, não ficar, é claro que ele vai durar mais tempo. A mesma coisa o painel de média tensão e o de baixa tensão, a mesma coisa o motor, a mesma coisa o inversor, né? Então, tudo que a gente trabalhar ele no local certo, na potência certa, vai durar mais tempo, né, pessoal? Então, vamos lá. O que é isso que eu estou querendo dizer para vocês? É exatamente isso daqui, ó. Eu tenho aqui a média tensão, eu tenho a alta tensão, que sai das linhas de transmissão, eu tenho o transformador, a média tensão, a baixa tensão, aqui os CCMs, né, que são painéis de partida de motores, e também a distribuição de baixa tensão, logo em seguida do painel aqui do QGBT, né? Eu tenho tudo isso. Ah, mas eu tenho tudo isso, e aí? O que eu tenho a ver com isso? Tudo isso daqui, pessoal, está sendo monitorado por um sistema. Um único sistema, pessoal. Um sistema vai monitorar todo mundo. Pô, mas beleza, isso aqui a gente já tem, né? Já tem como concentrar as informações. Tem. Só que eu tenho monitoramento e controle por aqui. Então, eu controlo 100% da planta, além de eu ter todas as informações aonde, pessoal? Na cloud. Então, assim, eu tenho tudo na nuvem. Ah, vocês falam, pô, mas isso aí o desenho é bonito, né? Significa que tudo que está aqui eu tenho controle absoluto. Então vamos lá. A gente estava querendo ver as figurinhas já, né? Tipo, engenheiro não gosta muito de texto, então a gente estava só esperando pelas figurinhas. Aí vem as figurinhas, ó. Então aqui, nós temos aqui uma planta grande. Pode falar. Eu vou aproveitar aqui, o Léo fez uma pergunta aqui. Qual seria o papel da inteligência artificial nesse monitoramento, acionamento e religamentos? Ou não teria um papel para a inteligência artificial? Sim, tem sim. Na verdade, todo esse sistema que eu estou mostrando para vocês, que tem cloud, né, que tem a parte de automação, ele tem uma inteligência artificial interna. É lógico que ele não toma todas as decisões, tá, Léo? Ele só te informa o que aconteceu e te dá alguns parâmetros. Então, o que eu faço? Eu capto todas as informações e configuro isso e falo para você, ó, pessoal, é isso aqui que você tem que fazer, isso aqui que vai acontecer. A gente não tem uma inteligência artificial... Não seria um sistema 100% autônomo, né? Não é 100% autônomo, nem pode ser, tá, Ana? Porque a gente precisa realmente que as pessoas identifiquem. Por que acontece isso? Porque o sistema elétrico não é uma coisa muito certa sempre, né? Não acontece sempre a mesma coisa. Se você chavear um central de distribuição, fizer um chaveamento, pode ter uma sobretensão de 5%. Mas no outro chaveamento, se não tiver muita carga, por exemplo, né, ele pode vir uma sobretensão de 20%. Então, tudo que acontece na parte elétrica, ela é variável. Então, assim, as informações são captadas, ok? E são mostradas e monitoradas. Inclusive, eu vou mostrar um sistema para vocês aqui, que a BB vende o monitoramento, né? Então, assim, a gente consegue olhar e ficar analisando a sua planta 100% do tempo. Tá? É lógico que as informações já vêm, já ficam todas computadas, só que quem faz a ação é uma pessoa, tá? Uma pessoa que recebe todas essas informações e fala, ó, faz isso ou faz aquilo. Tá? Existe uma inteligência artificial para analisar os dados, mas não para tomar as decisões, tá? Porque, infelizmente, eu ainda não posso deixar a inteligência artificial fazer uma manobra se, por exemplo, tem um cara lá na frente do painel, ou o cara burlou alguma segurança, e aí, se acontecer isso, imagine qual é o problema da situação, né? Um cara morre por causa da inteligência artificial, tá? Porque a inteligência artificial não consegue fazer também tantas coisas, por exemplo, monitorar uma câmera para ver se tem alguém lá, tá? É mais complexo o negócio, ok? Então, vamos lá, né? Aqui eu estou mostrando alguns sistemas para vocês, tá? Não vou passar muito aqui, eu acho que eu tinha até escondido esse daqui, então, volta aqui, ó. Eu tenho a subestação, onde eu recebo em alta tensão, tá? Então, essa aqui normalmente é uma subestação do governo, né, da distribuidora.
Aí aqui ele transforma de 138 kV, sei lá, para poder 13.8, onde eu entro dentro da indústria, aí eu entro nos painéis de média tensão normalmente, ou baixa tensão, e aqui, pessoal, eu tenho um sistema de monitoramento SCADA, ó, que está olhando isso, isso e isso, tá? Ele está olhando 100%. Aí você fala, mas e o processo? Ele está olhando também. Então, hoje, eu consigo ver não só a energia elétrica, como também o processo do cliente. Tá? Eu tenho processos na Vale que eu analiso 100% do processo do cara durante a planta, tá? Vou dar uma plana nisso aqui. Então, vamos lá. Como que as pessoas recebem normalmente, tá? Normalmente, ela 230 kV no máximo, se a empresa for pedir muita energia, né? Se ele tiver, aí tem uma subestaçãozinha de entrada para ele, tá? Então, normalmente, ele entra assim, um ramal único, ou às vezes eu tenho 2 ramais que alimentam a mesma linha, tá? Ou eu tenho 2 ramais que alimentam 2 linhas que são redundantes. Isso daqui é para o processo, por exemplo, de cimento, né, de papeleira, de química, que não pode perder energia em nenhum momento, tá? Então, o cara põe um negócio desse daqui e consome muita energia. Logo depois disso daqui, a gente põe um painel de média tensão, tá? Que aqui tem um painel primário e um secundário, eu vou falar um pouquinho para vocês também. Né? Aí o painel, quando a gente entra na média tensão, eu falo aqui do painel primário, que na ABB ele chama Uniguia, tá bom? Ele é um painel primário porque ele é totalmente segregado aqui, né? Vocês vão ver aqui, ó, LSC, significa que ele é segregado disjuntor, compartimento do disjuntor, compartimento de cabos e compartimento de barramento, também é totalmente aqui, e o disjuntor é extraível. E eu tenho um painel que chama secundário, que é o Unisec. Esse é para distribuir em média tensão. Então, eu tenho um painel para distribuir direto da entrada e eu tenho um para distribuir dentro da planta, tá bom? Que aí ele é LSC2A, porque é continuidade de serviço. Ele, se eu tiver que mexer no disjuntor, eu tenho que parar o disjuntor de cima, ou seja, eu tenho que desligar todo o painel. Nesse caso, não, o disjuntor está aqui, então se eu tiver que trocar o disjuntor, eu simplesmente extraio o disjuntor e coloco ele com o painel ligado, tá? Essa é a maior diferença entre eles. E aí você fala para mim, beleza, você está falando de coisa física. Tô, né? Aqui, por exemplo, a proteção de arco. É físico também, né? Então, assim, se tiver um arco aqui dentro, ele pode voar ou não pode voar partículas, né? As partes da frente e de trás. Então, a gente, na nomenclatura, a gente chama ele de FLR. Ou seja, se ele for um FLR, você pode estar andando em volta dele, o arco acontece e você não sente nada. Você simplesmente vai tomar um susto, talvez você tenha lá uma parada cardíaca, né? Mas você não vai sofrer nada de queimadura, por exemplo, tá? Nem de partes que vão voar na sua direção, né? Então, aqui ele está totalmente protegido. Mas por que você está me falando disso, tá? Porque eu vou falar para vocês que hoje, isso aqui está na norma, isso foi determinado, tem que ser assim, mas a gente digitalizou isso. Eu digitalizei o painel. Um painel desse tamanho, que você fala é grande, robusto, aí eu falo assim, para que eu vou digitalizar um negócio desse? Para poder ter as informações, pessoal. Eu não sei o que acontece lá dentro. Então, o que eu faço? Em vez de ter TCs e TPs, onde pode explodir, né, na cara de alguém que estiver mexendo, ou não tenha uma certeza na medição, eu coloco hoje sensores, pessoal, olha o tamanho deles aqui, ó, sensores de corrente, sensores de tensão. Isso vai me trazer um sinal digital que vai mandar para o nosso relé. O nosso relé vai pegar essa informação e mandar via 61850 para todos os relés. Ah, mas para que eu quero isso? Pessoal, eu tenho 100% das informações que aconteceram naquele painel em todos os painéis. Então, eu tenho a informação. Quando eu tenho informação, eu tenho tudo, tá? Então, hoje eu digitalizei a informação dentro de um painel de média tensão, que antes não existia isso, tá? E aí o relé manda essa informação para todo mundo, tá vendo? Por mensagem GUSE aqui. Esses painéis de média, eles funcionam como um extintor de arco? Não, tá? Ele não funciona, ok? Ele só vai resistir já leu a pergunta do Pedro. Eu vi a pergunta do Pedro aqui. Ele só vai resistir ao arco, tá, Pedro? Eu vou mostrar para você um sistema de mitigação do arco. Aí sim, que ele vai acabar com o arco antes dele destruir as coisas, tá? Mas nesse momento, esse painel dentro, ele destrói
porém, ele não mata ninguém em volta, tá? O objetivo dele é esse. Ele é resistente a arco, mas ele não mitiga o arco, tá bom? Então, vamos lá. Já digitalizei aqui as informações do relé, tá? E aí, como é que eu faço para pegar essas informações? Olha esse carinha aqui, pessoal. Tá? Isso daqui é um sistema SCADA. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui o Xenon, tá? Que é o nosso sistema SCADA para subestações locais, e eu tenho o CCS 600, que esse é aquela subestação digital, pessoal. Não é nem um sistema mais, é uma subestação. Eu digitalizo 100% da subestação. Isso normalmente está lá na concessionária de energia. Ah, mas por que está lá? Porque ele é um concentrador. Então, eu consigo fazer várias proteções, né? Eu tenho uma subestação, eu tenho muitas saídas. Então, eu tenho uma proteção de todas elas no mesmo lugar. Ah, mas são vários relés? Não, pessoal, é um que vai controlar todo mundo. Então, o cara tem todas essas informações numa salinha. Tá vendo a salinha aqui, ó? Isso daqui é uma salinha que a ABB tem, tá? A ABB, ela fornece isso daqui. O que é isso? Ele vai deixar um carinha assim, exatamente igual esse cara está aqui, monitorando a sua planta. Então, ele vai ficar olhando exatamente o que está acontecendo lá na sua planta. É claro que ele não fica olhando todos os parâmetros que está acontecendo na planta, né, pessoal? Mas toda vez que tiver qualquer sinalização de um problema ou de um começo, ou até mesmo, como a Ana comentou lá, né, de algo que está diferente do normal, né, por exemplo, mudar o cloro. Aqui, mudaram a proteção do disjuntor. O cara já vê lá que alguém mexeu. E aí ele vai olhar, vai identificar, vai entender o que aconteceu antes de deixar o sistema realmente mudar, tá bom? E aí você me perguntou do arco, né? Aqui eu tenho um tipo de mitigação de arco, ó, que aí eu estou protegendo o meu setor. O que eu estou fazendo aqui? Aqui é um sistema chamado UFS, tá? Que ele faz um curto franco do barramento para o terra, exatamente quando ele identifica que tem um arco dentro do painel. E o que isso faz, pessoal? Vocês sabem que se fizer um curto franco por terra, né, ele vai tirar toda a energia que está em cima e jogar para o terra. Né? Então, toda aquela energia do arco que estava dentro do painel foi para o terra. Tá? Aí sim é uma mitigação do arco. Né? Então, aqui eu estou não deixando o arco acontecer. Né? Ele, na hora que ele começar, eu jogo ele para o terra e ele não destrói o painel. Tá? Diferente do que o Pedro tinha comentado lá, que o painel era resistente. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Quando eu faço um sistema desse tipo aqui, olha onde eu consigo ver, pessoal, no computador, no celular e no tablet. Pronto, digitalizei a minha subestação, transformei ela numa subestação 4.0, tá? Eu tenho todas as informações, inclusive de processos, se eu quiser, dentro do mesmo sistema, pessoal. Tá? Acabou aquele negócio de eu ter que ir visualizar na subestação, tá? E aqui você vai ver, aqui tem um software chamado PCM 600, que é onde eu configuro os relés. Tá? Então, eu falo para os relés, lá de casa, se eu quiser, eu configuro o relé dentro da subestação. Tá bom? Ok? E a ABB, ela tem um plano muito interessante que encaixa exatamente com o que a gente conversou, que é a ABB Ability. Eu achei que tinha esquecido de falar da ABB, da empresa que tu trabalha, estava só falando de conceitos teóricos, né? Eu pensei, ele não vai fazer propagandazinha, né? Claro, vamos fazer agora todas as propagandas, ó. Tem que fazer, né? A ABB, ela tem um negócio que chama ABB Ability. O que é isso? São várias soluções digitais para a gente colocar o mundo da eletrificação dentro da nuvem, tá? Então, o objetivo é todas as nossas soluções, tanto industriais, como de utilities, quanto de infraestrutura e transporte, todas na nuvem. E olha quem está ajudando a gente aqui, pessoal. A Microsoft. Então, eu posso falar para você que a gente tem, talvez, um dos melhores sistemas de segurança de cibernética que a gente poderia ter. Quem fez o nosso sistema, a gente comprou uma plataforma da Microsoft, tá bom? Então, isso aqui a gente já se baseia que vai ter uma proteção bem maior do que a normal, tá bom? Então, quando você fala em ABB Ability, todas essas soluções estão integradas, tá? Então, lembra essa plantinha que eu mostrei para vocês? Agora eu vou falar para vocês da média tensão, pessoal. O que é a média tensão dos painéis, que eu já tinha comentado com vocês, né, de média tensão. Não vou entrar muito no mérito, porque eu já falei do painel.
tá? A segregação que eu já tinha colocado para vocês, estou repetindo novamente, e aquela do proteção de arco. Isso é o painel de média tensão. Aí, quem que faz o painel de média tensão? O primário, o secundário, né, que a gente já tinha falado, achei que eu já tinha escondido isso daqui. Né? Então, nós temos na média tensão um disjuntor. No caso da BB, é o VD4. O que o disjuntor faz, pessoal? Liga e desliga, tá bom? Ele simplesmente liga a energia e desliga a energia. E ele faz isso com proteção. Então, eu consigo abrir, né, e criar um arco interno dele e ele não vai se danificar, tá? Esse é o objetivo do disjuntor. Pô, mas peraí, o disjuntor só faz isso? Só faz isso, pessoal. E aí o disjuntor, ele vai ter a medição com sensores de tensão e de corrente, né, que eu já comentei com vocês, os sensores de tensão e de corrente, e vai ter os pontos, né, aqui ópticos, para eu identificar o arco, para aquilo acontecer rápido, né, para eu identificar a luz, porque a luz é muito mais rápida do que a eletricidade, tá? A luz é mais rápida, então, quando acontecer a luz do arco, eu já identifiquei que tem um arco e desligo. Ah, mas você está falando que tem o sensor de corrente, sensor de tensão e o sensor de luz? Exatamente, né? Tem um sensor de luz que vai fazer esse disjuntor desligar. Ah, então tá bom, olha lá, o sensor de corrente, bonitinho, olha lá, bonitinho, né? Os TCs e TP, substitui os TCs e TP, e aí eu transformo esse painel, que era um painel bruto, né, com TCs e TPs que podem explodir com saturação, em um painel 100% digitalizado, pessoal. Olha a diferença aqui, ó. Cada TP e cada TC pesa aqui 18 quilos, 27 quilos. Olha a diferença de peso. 135 quilos aqui, 7 quilos. Tem uma comparação de volume também, ou só de peso? Eu sei que o peso já é impressionante, mas às vezes a questão de espaço é interessante, né? O espaço também, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui o sensor de tensão está aqui, tá? Eu não tenho exatamente, mas o TP, ele ocupa toda essa área aqui, ó. 100% dessa área, tá? O TC está aqui, ele ocupa 100% dessa área aqui atrás, tá? Então, eu não tenho área de passagem de cabos aqui, né? Aqui, porque aqui é onde saem os cabos, tá? Então, eu não tenho nenhuma sobra de espaço se eu usar o TC e TP, tá bom? Mas usando o sensor de corrente que fica aqui e o sensor de tensão aqui, olha a quantidade de espaço que eu tenho no painel. Pessoal, isso tudo aqui eu salvei de espaço, né, que é o volume que a Ana comentou. Tá? Além da questão de segurança também, né, Antônio? Exato, além da segurança, né, como bem lembrou, né, a segurança que é, por exemplo, o TC e o TP podem explodir, pessoal, tá? Isso é normal se tiver, por exemplo, uma variação de frequência ou alguma coisa, uma subtensão, alguma coisa do tipo, tá? Uma sobretensão, tá? Ok? Isso é para vocês conhecerem aqui. Mas o que isso faz, pessoal? Todos esses produtos aí que eu falei para vocês, o TC, o TP, o sensor de corrente, sensor de tensão, o monitoramento de arco, ele vai para onde? Vai exatamente para esse cara aqui, ó, que é o IED, é o cérebro do painel. Então, hoje, esse cara aqui é 100% digitalizado e a informação que está dentro do painel está toda dentro dele. Então, eu pego essa informação aqui e mando para o meu sistema SCADA que eu comentei com vocês, né? Que é um sistema onde recebe 100% da informação, que é o Zeno, né? E ele vai fazer o monitoramento dessas informações que eu peguei no campo, tá? Eu estou pegando tudo no campo e estou indo um cabo de comunicação para o Zeno, tá? E aí, inclusive, é um cabo só mesmo, tá? Porque eu interligo um relé no outro e eu mando um cabo único para o sistema de monitoramento, tá? Lembra que a gente comentou lá, porque eu falei do cérebro, né? Lembra que eu falei para vocês do eletromecânico? Olha a carinha deles aqui, né? Eles eram assim e faziam só curto-circuito e sobrecarga. Aí teve um segundo relé digitalizado, que ele também fazia, só que a parte eletrônica só do sistema de proteção de corrente, tá? E aí, vem o relé inteligente, né? O IED, que é o relé inteligente, que, além de tudo, conversa com outros, porque esse aqui não conversa com ninguém. Então, ele conversa entre eles, inclusive, para trazer a proteção concentralizada para vocês, tá bom?
ok? Aqui, para fazer a propaganda, como a Ana comentou, são os nossos relés de média tensão, tá, pessoal? Aqui a família Relion, né? Eu tenho um que faz só corrente, tá? Só corrente. E eu tenho as outras linhas que fazem todos os protocolos de comunicação e fazem todos os tipos de proteção, como eu estou mostrando para vocês aqui, né? Algumas delas, mais comuns, né? Falando aqui pela ANSI, né? 50, 51, que é de corrente, né? 51, 51N, que é corrente no neutro, tá bom? Aí 59, 27, 87, aí cada uma delas tem uma proteção. Olha a quantidade de proteção. Eu tenho aqui, eu acho que mais de 200, tá? Inclusive colocadas dentro do mesmo relé. Tudo numa corridinha, tá, Ana? Para a gente poder chegar no final. Sim, sim, tranquilo. Eu não quero ficar atrapalhando muito aqui, porque eu vi que tu tá falando bastante. Não, é que acabou ficando no outro ponto lá que eu achei mais interessante. Então, quando a gente fala aqui do processo escada, ele também tem a parte de baixa tensão, né? E hoje, o que a gente vê na indústria? A gente vê a indústria desse jeito aqui, ó, totalmente digitalizada, porém, a parte elétrica, como é que tá? Assim, né? Tipo, velha, sem proteção. Isso daqui faz perder muito dinheiro, pessoal. Muito dinheiro, porque eu não tenho controle nenhum. Então, ó, qual que são a hierarquia dos disjuntores na baixa tensão? Normalmente eu tenho caixa aberta, né, que é a entrada direta depois do trafo. Vem os caixa moldadas, né, que são os alimentadores no meio do caminho. E depois vem aqueles mini disjuntores que a gente já conhece lá na nossa casa, né? Então, os mini disjuntores bonitinhos aqui, tá? Então, vou passar um pouquinho. Então, o que é a seletividade que eu tinha comentado com vocês? Se acontecer uma falha aqui, eu não quero que pare o sistema, eu quero que, tá vendo? Não quero que esse cara sinta o curto, eu quero que simplesmente ele desligue o D7, tá? Só desliga esse cara aqui, ó. Uf. Aí eu mantenho 100% da minha planta ligada, inclusive o vizinho aqui, só desliga ele, tá bom? Isso é o conceito de seletividade. Como que a gente faz isso? Isso é importantíssimo na baixa tensão, na média tensão também, só que na média normalmente são parâmetros, né? É mais difícil de usar em curvas, mas também se usa, tá? Aqui, ó, eu estou mostrando um gráfico de coordenação, né, para a gente mandar esse disjuntor desligar antes desse e esse disjuntor desligar antes desse, tá vendo? 1, 2 e 3. E quais são os nomes que a gente usa para isso daqui, pessoal? Então, vamos lá. Na proteção da baixa tensão, eu tenho a proteção que a gente chama de L, tá? Como se fosse a longa. Isso aqui, ele simula a parte térmica, que é a de sobrecarga, tá bom? Como se fosse um bimetálico lá do mini disjuntor, por exemplo, ou do disjuntor termomagnético, tá bom? Tem a parte seletiva, que ela é curto-circuito, porém ele espera um tempinho. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Então, se ele identificar um curto-circuito, ele espera lá 2, 3, 4, 5 segundos, 10 segundos, para desligar, porque provavelmente o de baixo vai desligar antes, tá? Existe o I, que é instantâneo, então normalmente o disjuntor ele é LSI, o I, assim, chegou na corrente, ele desliga, pessoal. E o G, que nada mais é do que a falha terra. Então, se tiver alguma coisa ainda pelo terra, ele protege pelo G. E a curva, como é que a gente monta a curva? Tá lá, o L aqui em cima, né, que é a parte de sobrecarga, demora um pouquinho. Tá? Aqui é curva tempo por corrente, tá? Então, esse aqui demora sempre um tempinho para desarmar, por isso que o nosso disjuntor da nossa casa, ele desliga quando a gente está ensaboando o cabelo e não na hora que a gente liga o chuveiro, né? Porque ele desarma por sobrecarga e não por curto-circuito, tá bom? A proteção é seletiva, ou seja, chegou nessa corrente, ele vai desligar instantaneamente, só que ele vai demorar um tempinho. Tá vendo aqui, ó? Eu ponho um tempinho aqui, ó, 1 segundo até 10 segundos para ele desligar. E a instantânea é instantânea mesmo. Aí você fala, mas ele demora aqui, tempinho. Esse tempinho aqui é no disjuntor abrir, tá, pessoal? Porque desde a hora que ele identifica até ele abrir, ele demora um pouquinho, né? Porque ele é mecânico, ok? Então, aqui eu tenho, só para mostrar para vocês a diferença de duas curvas, uma termomagnética, vocês estão vendo que ela é gordinha aqui, ó, porque é uma área incerta, porque é físico, tá? Então, ele liga, desarma ou não desarma em qualquer um desse tempo. Então, ele pode desarmar com 1K,
ele pode desarmar aqui em menos de 10 segundos ou até 12 segundos, tá? Até 20 segundos aqui. Então, ele tem esse tempo todo aqui que é uma incerteza. No eletrônico, não tem, né? Vocês vão ver aqui que é bem bonitinho para fazer uma seletividade. Ok, pessoal? O que eu queria lembrar para vocês, né? O ABB Ability, ele integra todas as soluções, então eu consigo falar todo mundo e controlar todo mundo ao mesmo tempo, tá? E se a gente não medir, a gente não tem como proteger e não tem como melhorar a instalação, tá bom? Aí, falando um pouquinho do nosso sistema que chama EDCS, eu não vou entrar muito, que é na nuvem, tá? Como é que ele funciona? Ele tem um disjuntor aqui, né? O Emax 2, por exemplo, que é o nosso disjuntor, e eu tenho todos os outros sistemas abaixo. Então, eu pego essa informação numa rede normal aqui, uma rede entre os instrumentos, e jogo para o EDCS. O que o EDCS faz? Ele controla 100%, Ana, você ver aqui. Ele tem todo o consumo, todo o status, tudo o que aconteceu, e aqui está aquela inteligência que a gente comentou, né? Ele está se auto-monitorando, pessoal. Aqui eu sei até qual que é o desgaste. É a prova de bobos. Exatamente, mais ou menos isso, tá? Porque aqui eu consigo ver exatamente o que está na planta, inclusive se aquele disjuntor está se desgastando sozinho. Às vezes, por algum motivo mecânico, o disjuntor está se desgastando mais do que deveria. E aqui eu tenho essa informação. Você começou a consumir mais numa área do que na outra. Ele tem a informação, ele te avisa. Ele fala, meu amigo, você está consumindo mais. Olha, aqui tinha um motor, você pode falar para ele que era um motor. Aí, o motor está aquecendo, porque senão não estaria acontecendo isso comigo. Então, aqui sim, eu tenho a inteligência que a gente comentou sobre os disjuntores da baixa tensão. Então, eu tenho 100% das medições, 100% do controle, tá? E 100% da gestão de energia. O que eu não tenho aqui nesse sistema, pessoal, que é o EDCS? Eu não consigo acionar os disjuntores. Por quê? Eu faço isso por segurança, tá, pessoal? Para a gente não poder acionar os disjuntores da baixa tensão, onde tem mais circulação de gente, à distância, né? Imagine se eu pegar lá e ligar um disjuntor ou não, que tenha um curto-circuito abaixo dele, tá? Então, isso pode me trazer um problema. Então, nesse caso aqui, ele é supervisão. Então, ele consegue me dar 100% das informações e alguém toma uma decisão. Aonde eu consigo ver essa informação, Ana? No celular, você consegue no tablet, na internet em si, porque ele está na nuvem, tá, pessoal? 100% na nuvem, aqui, ó, cloud, plataforma, ok? Então, o pessoal não tem desculpa para não trabalhar porque está em casa, na bandeira preta, na pandemia, exatamente, né? Dá para trabalhar exatamente de casa. E você sabe que ano passado foi o ano que a gente mais vendeu esse sistema, Ana, porque as pessoas precisavam continuar queriam fazendo... ter essas informações em casa. E o sistema de manutenção, Ana, muitos tinham 20, 30 pessoas para fazer manutenção. Agora os caras colocam 3, 4 por turno. Por quê? Porque aí o cara consegue monitorar e saber exatamente quando aquele disjuntor vai falhar, por exemplo. Né? Em vez de esperar a planta, né, parar, como nosso amigo comentou antes, né? A parte mais importante, eu consigo monitorar e automonitorar o disjuntor, né, exatamente o que está acontecendo nele, para não deixar ele trazer uma falha. Porque vocês sabem que a planta parada hoje é prejuízo. E o que a gente quer é dinheiro, né? Então, tudo que a gente não quer é perder dinheiro. Então, assim, a gente sabe quando o disjuntor manda fazer uma manutenção, tá? O que eu consigo controlar com esse sistema, pessoal? Todo o nosso sistema de baixa tensão, aqui falando dos nossos painéis, chama System Pro E, tá? De baixa tensão, onde vão todos os nossos disjuntores, então é um sistema de distribuição, e também nos nossos painéis, que eu chamo de MNS. O que eles são? Eles são CCMs, pessoal, que eles são controle de partida de motores. Então, eu consigo fazer aqui a concentração de todas as informações, de todas as partidas de soft, de partida direta, todas as informações, concentro e jogo aonde? Na nuvem. Então, eu tenho as informações da minha parte de alimentação elétrica, tenho dos meus motores, todos eles, temperatura, rotação, eu tenho toda essa informação dentro do mesmo sistema e mando para nuvem. Tá? E como é que você faz isso, né?
Como é que você faz isso, né? Porque se eu estou falando que faz, nos nossos disjuntores de caixa aberta, tá? Que são os maiores, e nos disjuntores de caixa moldada, eu já tenho todos os protocolos de comunicação disponíveis, a medição já é incorporada, então eu consigo medir com o disjuntor, então eu já tenho os sensores de corrente e a tensão direta dentro do disjuntor, tá? Eu tenho o gerenciamento de energia e o desgaste das cargas dentro do disjuntor. Então, o disjuntor ele já tem uma função, por exemplo, de descarte de cargas. Então, eu posso mandar um disjuntor aberto ou um disjuntor caixa moldada desligar aquelas cargas que não são preferenciais. Então, por exemplo, se eu estou lá, né, no meu sistema, eu tenho ar-condicionado, eu tenho elevador, eu tenho iluminação, eu tenho o processo em si. Eu vou mandar desligar o quê? Se a demanda passar, eu vou desligar o ar-condicionado, né? Eu vou desligar uma parte da iluminação que não tem gente lá. Então, eu vou desligar aquilo que não vai me fazer falta e não vai parar a minha fábrica. Então, o próprio disjuntor, pessoal, já faz isso. Então, eu já estou digitalizando. E mandar informação para a nuvem. O próprio disjuntor já manda informação para a nuvem. Então, eu pego essa informação toda que está dentro do disjuntor, que já está medindo, que tem as funções e tudo mais, e jogo isso para a nuvem lá para o meu EDCS. Então, o disjuntor é a alma desse negócio. Tá? Então, o disjuntor faz tudo aqui dentro hoje. Antigamente, lembra, o disjuntor ele só era termomagnético. Hoje, não. O disjuntor, igual máquina fotográfica, igual o celular hoje, né? O disjuntor hoje faz tudo e também faz a proteção, né? Igual ao nosso celular, ele faz tudo e também liga para algumas pessoas de vez em quando, né? Bem de vez em quando, tá? Então, pessoal, o disjuntor é realmente o diferencial. Então, falando de ABB aí, Emax 2, e falando de caixa aberta e caixa moldada, o Temax XT, tá? Então, aqui está a alma do negócio das atualizações, inclusive em nuvem, tá? E, inclusive, eu consigo fazer a atualização do relé, né, online. Então, eu não preciso mais trocar o disjuntor se eu quero que ele tenha mais proteções ou medições. Eu simplesmente atualizo o relé, tá bom? Isso já é um diferencial muito grande no mercado, ok? E se a gente tem um disjuntor lá na nossa planta e a gente quer toda essa tecnologia que eu falei para vocês, né, de jogada para nuvem, de proteção e tudo mais, como é que eu faço? Se é um disjuntor de outra marca ou que está lá mais tempo? Eu simplesmente compro um Equipe Up, pessoal, chama Equipe Up, que é o relé do meu Emax, com todas as funções, com todas as proteções avançadas, com nuvem, medição incorporada, 100% das informações, né? Só que fora do disjuntor, pessoal. Então, eu ponho ele no painel existente, eu nem abro o barramento, eu simplesmente coloco os sensores de corrente no barramento e ele já sai falando como se fosse o nosso disjuntor. Então, eu mando todas as informações para nuvem, né? No ABB Ability, que a gente já conhece. Então, é um relé fora do disjuntor de baixa tensão, tá bom? Aí, o Pedro me perguntou, né? Acho que era o Pedro, ou foi o Léo, não lembro agora, mas me perguntou sobre a parte de mitigação de arco elétrico, né? Então, quando eu falo de mitigação, eu preciso de um sistema desses aqui, pessoal. Ou daquele UFS, que eu comentei com vocês, só que aquele, ele é caro, né? Assim, ele é diferenciado, ele tem uma parte técnica muito grande, né? E eu tenho um sensor, né? Um sistema aqui de detecção de arco pontual, que é o TVOC, onde eu tenho várias bolinhas aqui, que são sensores de luz, tá? Então, eu detecto a luz dentro do painel, e isso tudo eu faço em 4 milissegundos, tá bom? E eu tenho também um sistema de fita, que é o REA. Então, o que é isso? É uma fita desencapada, né, que passa no painel todo para também identificar a luz, tá, pessoal? Então, quando começar a estar um arco que começou a luz, ele já sabe e desliga. E olha quanto tempo. 2,5 milissegundos. Então, ele detecta em 2,5 milissegundos, manda o disjuntor abrir, em 50 milissegundos já acabou o arco, tá bom? Então, esse sim é o sistema de mitigação de arco. Aquele outro, o painel suportava o arco, tá bom? São duas coisas. E aqui, pessoal, eu tenho um relé inteligente para a partida de motores. Lembra que eu falei que no passado não tinha nenhuma informação do motor de partida, de corrente, de sobretensão, de nada? Eu não tinha, agora eu tenho.
tá? Vamos encerrar já logo, logo. Né? Então, vamos lá. Né? A nossa partida de motores para digitalizar uma partida velha, né? Uma partida antiga, tá bom? Então, vamos lá. E aí, como eu falei para vocês, tudo que a gente quer ajustar, a gente tem que medir, tá? Então, eu tenho medidores que a gente usa normalmente em shoppings para fazer controle e, inclusive, tarifação, tá? Para poder dividir as contas elétricas, tá bom? E ele já vem com monitoramento incorporado, chama Equematic. Então, eu tenho todas as informações já dentro do equipamento, tá? Então, eu consigo monitorar 100%. Inclusive, eu consigo monitorar o que está no mini disjuntor, pessoal. Então, eu tenho um sisteminha que chama CMS 700, que ele monitora, ele tem aqui os TCs que vão em cada mini disjuntor. Então, a gente usa isso normalmente num data center, então a gente já sabe o que está acontecendo desde o mini disjuntor até a média tensão, como eu falei com vocês. Por isso que eu queria até chegar nesse ponto, porque eu comecei lá na alta tensão, passei pela média tensão, passei pela baixa tensão e cheguei nos mini disjuntores, tá? Então, aqui eu tenho a medição, então eu tenho 100% das informações aqui no mesmo sistema lá em cima, tá bom? E como eu comentei com vocês, além de eu ter tudo isso separado e posso vender isso para vocês, existe um negocinho que chama CSS, que é uma subestação secundária compacta. Então, eu vendo uma casinha que já dentro dele já tem a média tensão, o trafo e a baixa. Não existe jeito mais fácil de fornecer energia em lugares de difícil acesso e também de controlar as informações dentro dele, tá bom? Voltando naquele nosso sisteminha, né? Então, eu tenho tudo integrado. Como que eu integro isso? Em dois sistemas, o EDCS, que é uma nuvem na baixa tensão, que a gente conversou, ou o Xenon, o ZE600, esse aqui é um resumo para vocês, onde eu consigo fazer, além da medição, eu consigo fazer a automação da minha parte de média tensão, tá bom? Então, aqui, EDCS para baixa tensão, e eu tenho o Xenon, que é o ZE600, para média tensão e subestações. Ok, pessoal? Ok. Leandro, olha só, eu sei que tem bastante coisa para falar, inclusive teve alguém aqui que perguntou quando que tu vai dar um curso completo sobre proteção. Então, o pessoal tá querendo proteção contigo, pelo visto. Aqui o André comentou, não sei se ele já saiu, mas o André comentou que ele queria um curso completo contigo. Então, eu acho que tem bastante informações bem enriquecedoras, com certeza. E queria, para finalizar, que tu deixasse algumas dicas. Se alguém que está aqui quer começar a fazer projeto de instalações elétricas nesse contexto, né? Porque não é simplesmente ligar as coisas, né? Eu preciso entender essa integração dos sistemas, né? Saber como tudo isso vai conversar. Então, se quer dar alguma dica, assim, de qual software o pessoal tem que aprender a usar, né? Eu vi que teve um slide ali que tu mostrou o DOC, que é um software da ABB para coordenação de relé, seletividade. De repente, uma norma que é essencial, um livro. Dá uma dica aí para o pessoal. Então, aí é a maior dica que eu posso fazer, né? Invistam no conhecimento, tá, pessoal? É uma área onde as pessoas que trabalham nela ainda têm muita aversão à parte digital, né? E são pessoas um pouco mais velhas que trabalham normalmente nessas áreas de proteção, tá? Então, se eu puder dar uma dica para vocês, eu dou uma dica, é o seguinte, a ABB ela tem um treinamento que, inclusive, tem o nome do software, né? Que chama DOC, tá? E esse treinamento eu dou aqui em São Paulo, né? O Cristiano pode dar aí para vocês também, ou eu mesmo posso dar via Teams, a gente pode marcar um dia para fazer um treinamento focado. Só que esse treinamento ele dura 2 dias e a gente fala 100% dos processos de proteção, tá? Então eu entro nos disjuntores, nos DRs, nos DPS, eu entro em seletividade, em backup, eu entro inclusive na manipulação do software, onde a gente pode aprender a fazer as coordenações,
tá? E existe dentro do site da ABB bastante informação sobre isso, tá? A ABB, ela tem uns papers, né? Eu posso até mostrar para vocês, depois eu mando para a Ana para ela divulgar para vocês, né? Tem uns papers sobre isso, sobre proteção, sobre seletividade, sobre disjuntores, né? E tudo isso daí é bom para a gente agregar no nosso conhecimento. Claro, se vocês tiverem um pouquinho mais de interesse, quiserem conhecer um pouquinho mais, podem entrar em contato comigo também. A gente tem aí meu e-mail, meu telefone, do Cristiano também, né? Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, podem entrar, porque realmente essa parte de proteção, você vai ter muita documentação sim, tá, Ana? Mas é difícil de aprender com a documentação, né? É uma área bem complexa. Então, normalmente... Eu acho que encurta bastante o caminho, né? Se tiver a tua ajuda, com certeza. E tem cursos, tá? Tem outras empresas que também fornecem cursos, tá bom? Então, assim, você pode ir atrás disso daí. A ABB também tem um curso de média tensão, que são os relés de proteção, para vocês conhecerem. Vocês vão ver que o relé de proteção da média é muito mais complexo que o da baixa, né? Tem muito mais proteções, é óbvio, né? Porque se você tomar um choque na média, o problema é muito maior, né? Tá, mas entrando aí seguindo a gente na rede social aqui, né, vocês podem ver que tem todos os canais aqui, o Facebook, o YouTube, né, no YouTube eu tenho todos os webinars, nós fizemos ano passado alguns webinars sobre proteção, né, também falamos sobre subestações, falamos de tudo que eu falei aqui um pouco, tem uma coisa específica para isso. Lógico que eu falei muita informação aí, até peço desculpa por ter passado o tempo, porque era muita coisa para a gente falar. Inclusive, dá para botar lá no LinkedIn, né, ou no Instagram, né, o ABB, eletrificação, tem bastante novidade lá também. E a documentação também fica por lá, tá, Ana? Então, assim, maior dica que eu posso te dar, entre no site do fabricante, né? Então, a ABB, existe um negócio que chama ABB Connect, né, que é bem interessante, se vocês tiverem interesse de olharem lá, né, aí é a loja da ABB, né, dá para comprar lá, mas existe um negocinho que chama ABB Connect, tá? A ABB Connect é um lugar da ABB onde ele tem todas as documentações da ABB, então tudo que tiver lá de catálogo, tudo atualizado, tá? Então dá para procurar bastante informação lá. Lógico, meu telefone está aí, sinta-se à vontade de entrar em contato comigo. É isso, então. Muito obrigado, Leandro. Cristiano, tu quer fazer as tuas considerações também? Tá no mudo, Cristiano. Tá no mudo. Aí. Probleminhas técnicos. O Leandro foi muito feliz no tema que ele trouxe, dentro do espaço de tempo. Realmente é um assunto bem complexo, né, com bastante variâncias. Mas, desde já, a gente nos colocamos à disposição para quem tiver alguma dúvida ou quiser aprofundar em algum assunto, a gente pode estar suportando vocês. Os contatos, acredito que passaram aí durante a apresentação, o e-mail, o telefone, tem o WhatsApp. Fiquem à vontade para demandar a gente no que for preciso. Tem os materiais no site da ABB, temos o software de doc, enfim, a gente tem bastante coisa para estar somando com vocês dentro daquilo que for preciso. E desde já me coloco à disposição, vou estar com a engenharia de aplicação no Rio Grande do Sul, então tudo aquilo de demanda que surgir, podem contar comigo. Vamos marcar um curso de doc contigo, então, Cristiano. Vamos combinar isso aí, sim. O pessoal aprender a fazer aquelas curvas bonitas aí que o Leandro mostrou pra gente. O doc agora a gente está com o doc web, né, para rodar por navegador, está em fase de ajustes finais, e vamos alinhar o curso já para o doc web, então, e aí a gente já toca a ficha. Então tá, exclusivo. Muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada pela atenção de todo mundo que assistiu, pessoal. Eu agradeço vocês. Eu sei que a gente cansa com 1 milhão de live, 1 milhão de reunião online, mas eu acho que foi muito interessante esse assunto aqui. Eu peço que quem não respondeu ainda a pesquisa de opinião, responda. Inclusive o Leandro e o Cristiano podem responder a pesquisa de opinião aí. E todo mundo que acompanhou no YouTube também, muito obrigada. E quem assistir a gravação também pode responder a pesquisa de opinião. Então, eu agradeço mais uma vez, pessoal. E só para finalizar aqui, eu vou deixar um vídeo explicando um pouco mais sobre o nosso grupo de pesquisa na URGS,
para deixar, inclusive, o contato para os próximos eventos, que a gente quer fazer outros eventos com outros assuntos interessantes na nossa área de sistemas elétricos. E pode contar com a gente. Se precisar, pode contar com a gente. Ótimo, vamos incomodar vocês ali, a gente tem e-mail, telefone, estamos todos em contatos. Muito obrigada. Explana Gemasp. Explana Gemasp. Explana Gemasp.